Praticar a gratidão pode mudar a vida de uma pessoa, fazer a sua vida mais leve, as coisas fluírem naturalmente. Eu não sou do grupo que acredita que pode acontecer coisas maravilhosas, extraordinárias na nossa vida sem nenhum esforço. Que somente com a força do pensamento, do nada, tudo vai mudar. Mas existe algo que as pessoas ignoram, desprezam mesmo. E eu fiz isso por longos anos da minha vida. O que me fez ser uma cristã com responsabilidades na igreja, mas fracassada. Eu acho essa palavra muito forte, sabe? Porque ela ecoou na minha mente por tanto tempo. Mesmo ouvindo diariamente palavras motivadoras, me enchendo de conteúdo sobre tudo que poderia mudar a minha vida, lá no fundo, no meu íntimo, existia uma crença que eu não ia conseguir. Na verdade, uma parte minha acreditava, porque senão eu não teria passado por tudo que eu passei, não é mesmo? Mas a atitude de fora era boa, mas o que estava dentro era um peso, uma confusão mental, uma sensação de estar perdida, pensamentos negativos, autocomiseração, que é a pena de si mesmo. Tem gente que tem tanta pena de si mesmo, quando ela lembra de tudo que ela passou, de todos os momentos difíceis que ela passou, ela sente uma dor enorme. Ela revive e volta a sentir aquela dor como se estivesse passando novamente por aquilo. Mas isso já passou. Já acabou. Sabe quando você se apaixona e gosta de ouvir aquelas músicas internacionais românticas que é para você sofrer direito? É mais ou menos assim, a pessoa que sente autocomiseração. E onde eu quero chegar com isso? Quero te mostrar que quando você consegue mudar não somente as suas atitudes, mas o sentimento por trás disso, escolhendo viver em estado de gratidão, tendo uma atitude positiva, você quebra o padrão. Qual padrão? O padrão de acontecimentos negativos que iriam acontecer. Vou te dar um exemplo para você entender e você vai ver que faz todo sentido. Certo dia, você acorda com uma leve dor de cabeça. Então você não começa bem o seu dia. É um pouco mais ríspida com a sua família. Então você vai pegar algo e aquilo cai, faz uma sujeira. Você já acordou incomodada com aquela dor, mas agora você está irritada e também atrasada. Você pegou o carro ou o transporte e foi para o trabalho. No caminho alguém te fecha, algo acontece, você se irrita ainda mais. Aí você faz uns xingamentos, ou você é como eu, que eu não xingo, né? Eu julgo. E a sua manhã está cada vez pior. Esse dia será repleto de acontecimentos que vão corroborar para que o seu dia continue assim. Entende? É assim ou não é? Agora vamos refazer esse dia. Você acordou com uma leve dor de cabeça. Talvez você não tenha respirado bem à noite ou comeu tarde demais. Então você faz uma oração e, apesar de não ter começado bem o seu dia, você decide que fará daquele dia um bom dia. Então você não trata a sua família com rispidez, tira o foco da dor e procura uma solução para ela, talvez um analgésico, ou você leva para tomar mais tarde, caso você não melhore em uma hora. Então você regula o seu sistema nervoso fazendo as coisas com calma e nada cai nesse dia. Mas se cair, acidentes acontecem, você limpa calmamente e sai. Dentro de você, você está decidida a ter uma atitude positiva e se comportar, sentir como uma filha muito amada por Deus, feliz e grata pela vida. Então no trânsito tudo flui normalmente. Você chega no trabalho e já nem se lembra que estava com dor de cabeça. Você quebrou o padrão. Não é assim? Fala aí pra mim. Agora observe a sua vida. Não acredite no que eu te falo, nem no que nenhuma outra pessoa te fala sem questionar, sem refletir. Tudo que alguém falar para você, traga isso para sua vida. Vai refletindo, vai observando se faz sentido. Talvez você era uma pessoa esforçada como eu era, mas que dentro a crença de que coisas ruins iriam acontecer era muito maior. Foi o que entrou primeiro dentro de você. Foi o que você mais ouvia no seu círculo familiar. Era o que você presenciava acontecer. E uma coisa está ligada à outra. Eles sentiam, emanavam e atraíam. Percebe? Eles sentiam, emanavam e atraíam. Então isso entranhou dentro de você, mesmo que hoje você esteja lutando para isso sair. Não é fácil mudar isso, não será somente com esse vídeo, como eu queria que fosse. Mas já é o princípio, você entender e começar já a mudar nesse aspecto. E você vai conseguir fazer isso quando você entender verdadeiramente que você
é uma filha muito amada de Deus. E isso não é sobre religiosidade. Independente da sua religião, quando você entender verdadeiramente isso e acreditar verdadeiramente nisso, muita coisa vai mudar. E Ele não é um Deus punitivo, interesseiro, que te ama mais se você for mais perfeito, que te ama mais se você servir mais na igreja, que te ama mais se você ofertar mais, que te ama mais se você não comete nenhum errinho. Você sabe quando Ele olha para alguém com mais compaixão, misericórdia, ternura? Quando Ele encontra um coração humilde, como de Davi, que sabia que era pecador, mas confessava, reconhecia e sabia que a misericórdia era infinitamente maior do que qualquer coisa. Eu vivi na negatividade anos da minha vida. Primeiro antes de frequentar a igreja e depois dentro da igreja também. Porque me fizeram acreditar que o diabo estava todo o tempo do meu lado. Que qualquer pensamento desvirtuoso ele entraria e destruiria tudo. E eu acreditava. A Bíblia realmente relata que ele vive ao nosso derredor como um leão pronto para nos devorar. Mas não é nesse sentido. Porque acreditar que qualquer mísero pensamento que você tiver desvirtuoso, ele tem essa legalidade para entrar e destruir tudo que Deus construiu na sua vida, é a mesma coisa que você está dando mais poder para ele do que ao próprio Deus, concorda? Por isso, cada coisa boa que estava prestes a acontecer, eu não simplesmente cria e esperava Deus me entregar. Eu tinha que praticamente plantar a bananeira para que Deus não desistisse de me dar. Isso tudo está muito ligado à nossa crença de merecimento, a tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa infância, que amor a gente só recebe por merecimento. Sabe aquelas pessoas que tiveram sempre que dar o seu jeitinho sozinha? Ela acaba ficando sempre com essa crença de que Deus em algum momento também vai desamparar ela, sempre fica ali batendo a porta. Então eu fazia muito jejum, muita oração, não que isso não seja importante, tá? Mas você que tem essa crença, entra em guerras que não existem. Não precisavam ser travadas porque a vitória já é sua. Mas você acreditou que precisava merecer, então precisa ser com muito esforço, com muito sacrifício. Existe um momento que a pessoa percebe que ela não consegue mais viver sobrevivendo emocionalmente. E eu acredito que a gratidão começa exatamente aí. Não como uma técnica vazia para atrair coisas, sabe? Não como um pensamento mágico, mas como uma mudança profunda de posicionamento interior diante da vida. Porque uma pessoa negativa não sofre apenas pelos problemas reais. Ela sofre antecipadamente pelo que imagina. Ela revive dores antigas constantemente. Ela interpreta o presente pelo medo do passado. Isso cansa a alma. Talvez você tenha vivido anos assim, esperando que algo desse errado, sentindo que precisava lutar excessivamente para receber o mínimo de amor, cuidado e bênção. Como se viver fosse sempre uma ameaça. Mas chega um momento que você percebe algo importante. Deus nunca quis que você vivesse em estado permanente de medo. A ciência hoje já mostra que pensamentos negativos repetitivos aumentam o cortisol, causam tensão muscular, hipervigilância e mantêm o sistema nervoso em alerta contínuo. Isso muda a nossa percepção, as nossas decisões, nossos relacionamentos e até a maneira como interpretamos as situações ao nosso redor. E existe também algo profundamente humano e espiritual nisso. Aquilo que alimentamos internamente começa a moldar a nossa experiência da realidade. Quando uma pessoa vive esperando o abandono, ela interpreta a distância como rejeição. Quando vive esperando o fracasso, paralisa antes mesmo de tentar. Quando vive esperando o pior, o corpo inteiro entra em defesa. Por isso, Paulo escreve na Bíblia para pensarmos em tudo aquilo que é bom, puro, amável e digno de louvor. Não porque ignorar a realidade resolve a vida, mas porque o coração humano se inclina para aquilo que contempla continuamente. Talvez você tenha sido criada em um ambiente onde o medo era maior que a esperança, onde o problema sempre ocupava mais espaço que a solução, onde todos acreditavam em Deus, mas falavam como se o mal sempre tivesse mais força. Só que filhos amados não vivem tentando comprar amor. E talvez seja isso que precisa entrar profundamente no seu coração. Deus, Ele não te ama porque você conseguiu ser perfeita hoje. Ele não te ama mais porque você sofreu mais. Ele não se aproxima apenas quando você
acerta tudo. O amor de Deus, ele não funciona como uma recompensa emocional por desempenho. E quanto mais você aprende a enxergar isso, mais leve a sua alma se torna. Porque pessoas gratas não vivem presas apenas àquilo que falta. Elas conseguem reconhecer aquilo que permanece. E isso muda completamente a maneira de viver. Se esse vídeo falou com você, se inscreve no canal para que a gente continue se vendo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fique bem!